Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Enteada quer eliminar a madrasta pela herança, mas ela tem uma surpresa reservada para ela. O vento soprava suavemente pelas pacíficas colinas de Vermont, acariciando os bordos exuberantes com seus dedos outonais. As folhas vermelhas e douradas reluzentes dançavam pelos caminhos da propriedade, agarrando-se aos galhos por mais um instante antes de se resignarem à queda inevitável. A antiga mansão Sullivan erguia-se orgulhosamente em meio a essa natureza melancólica, suas persianas verde escuras balançando suavemente com as rajadas. Cada pedra da fachada contava uma história, cada janela parecia guardar segredos não revelados. Lá dentro, em uma cozinha charmosamente antiga, decorada com azulejos azuis e cortinas florais desbotadas, Margaret Maggie Sullivan, de 72 anos, despejava água fervente em um bule de porcelana, um jogo de chá que usava apenas nos dias em que a solidão era um pouco demais. Ela usava um cardigã tricotado à mão e chinelos surrados. Seu rosto, ainda elegante apesar das rugas, exibia a gentileza de quem amou por muito tempo, mas também perdeu. Desde a morte do marido, Robert Sullivan, 5 anos antes, Maggie vivia sozinha naquela vasta casa vitoriana. O silêncio reinava ali como um mestre invisível, pesado mas familiar. O tic-tac do relógio da sala pontuava seus dias, e às vezes o render do piso de parquete sob seus pés despertava um eco fantasmagórico. Ela não falava mais em voz alta como antes. O riso desaparecera com Robert, e as paredes, outrora testemunhas de conversas animadas e celebrações familiares, silenciaram. Robert era um construtor. Começando do zero, ascendeu na carreira do mercado imobiliário com rara integridade e uma vontade férrea. Juntos enfrentaram as tempestades da vida, as dívidas iniciais, a doença de Maggie aos 40 anos, os anos de sacrifício, para finalmente construir um império próspero. Mas Robert nunca perdeu de vista o que mais importava, a família. Ao morrer, deixou tudo para Maggie, confiante de que ela honraria seu legado com sabedoria e coração. Ele lhe dissera, um dia antes de dar seu último suspiro, nunca deixe ninguém quebrar o que construímos. Ela nunca esqueceu aquelas palavras. Maggie tinha apenas um filho, Daniel Sullivan, agora com 38 anos. Um menino sensível, gentil e discreto. Desde a infância ele preferia livros a jogos, bibliotecas a academias. Engenheiro civil, trabalhava em uma empresa de design em Burlington, longe do mundo luxuoso do mercado imobiliário. Maggie o amava profundamente, com um amor protetor quase frágil. Ele nunca fora um lutador, mas um homem justo e leal. Talvez até demais. Quando Daniel apresentou Kendra Lewis à mãe, Maggie sorriu, mas seu coração se apertou um pouco. Kendra era linda, não havia dúvida. Esbelta, sempre maquiada com esmero, impecavelmente vestida como se todos os dias fossem uma entrevista ou um desfile. Ela tinha aquele riso encantador, aquela polidez afiada e aquele jeito de colocar a mão no ombro de Daniel que parecia calculado. Ela tinha 28 anos, trabalhava com comunicação e dizia adorar Brant, viagens e pintura abstrata. Tudo nela parecia perfeito. Perfeito demais. Maggie, que já vira muitos rostos se desfazerem com o tempo, sentiu algo gélido por trás do sorriso de Kendra. Uma espécie de controle constante. Quando se conheceram, Kendra trouxera uma garrafa de vinho caro e um bolo de uma confeitaria chique, dizendo que era o mínimo que podia fazer. Chamava-a de mãe com uma voz suave, mas seus olhos não piscavam. Olhava para ela como se estivesse observando um obstáculo a ser contornado, não como uma mulher a ser reconhecida. Os anos se passaram, como folhas arrancadas de um calendário sem aviso prévio. Daniel e Kendra se estabeleceram em um bairro nobre de Burlington, com uma casa moderna de telhado plano, móveis escandinavos e uma vida cuidadosamente encenada nas redes sociais. Maggie os via menos. As visitas tornaram-se menos frequentes, mais formais, como obrigações sociais em vez de impulsos do coração. Kendra gradualmente assumiu o controle das decisões da casa. Insistia para que Daniel passasse mais fins de semana com ela, sempre mencionando um passeio planejado, um jantar importante, um compromisso de trabalho. Dizia que queria preservar o equilíbrio como casal, mas Maggie entendia. Aquilo era um exílio disfarçado. Ela observava o filho se afastar, incapaz de dizer não, incapaz de entender o que estava acontecendo. Gradualmente, Kendra começou a fazer perguntas muito específicas sobre o patrimônio da família, o número exato de propriedades, a renda dos aluguéis, os investimentos financeiros, as doações anteriores. Durante um jantar na Maggie's, ela chegou a abordar o assunto da herança.
Mãe, você não acha que esta casa é grande demais para você? Você poderia vender alguns dos seus pertences. Isso simplificaria sua vida, e você poderia aproveitar enquanto ainda está em forma, ela disse em um tom quase afetuoso. Maggie ergueu os olhos do prato e encarou a enteada por alguns segundos a mais. Então, sorriu suavemente. Estou indo muito bem assim, Kendra. E algumas coisas simplesmente não podem ser medidas em metros quadrados. Ela permaneceu educada, calma, mas inflexível. Era sua maneira de defender o que havia construído, sem criar conflito direto. Mas essa resposta deixou o rosto de Kendra tenso. Uma tensão glacial se instalou, imperceptível para Daniel, mas óbvia para Maggie. Com o passar dos meses, as tentativas de persuasão tornaram-se mais insistentes. Kendra sugeriu a Daniel que era hora de pensar no depois. Ela ressaltou que era dever deles proteger o legado, que isso precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Insistiu que ele pedisse para ver as disposições do testamento de Robert. Falou de impostos, herança e lógica patrimonial. Daniel, impressionável e ansioso para agradar a todos, acaba ligando para Maitre Blake Carson, advogado de longa data da família Sullivan. Alguns dias depois, Carson ligou para Maggie para informá-la. Sua voz era calma, mas não escondia um certo constrangimento. Ele explicou que Daniel havia pedido para ver os termos do testamento de seu pai e havia mencionado a ideia de reavaliar a estratégia patrimonial com a esposa. Foi um choque para Maggie. Ela estava parada junto à janela saliente da sala de estar, segurando o fone no ouvido. Lá fora, o jardim estava tranquilo, banhado pela luz dourada do outono. Mas por dentro, um arrepio percorreu seu estômago. Não um medo apavorante, mas uma certeza incômoda. Estávamos começando a nos organizar pelas costas dele. Ela imediatamente marcou uma consulta com Carson, determinada a fazer as coisas com calma, mas metodicamente. Ao entrar no consultório, estava vestida de preto, como sempre, mas naquele dia havia algo mais afiado em sua postura. Mantinha-se ereta, a voz calma e o olhar penetrante. Ela explicou a Carson que não queria drama ou escândalo, mas sentia que alguém estava tentando acelerar a herança, tirar vantagem de seu declínio gradual ou até mesmo provocá-la. Pediu que uma cláusula de proteção rigorosa fosse adicionada ao seu testamento. Qualquer pessoa considerada direta ou indiretamente responsável por um ato que visasse colocar em risco sua saúde ou vida teria sua parte imediatamente anulada. Carson, um advogado metódico, a princípio ficou surpreso com a seriedade do pedido. Mas quando encontrou os olhos de Maggie, cheios de uma clareza amarga, um instinto de sobrevivência, ele entendeu. Assentiu e prometeu que essa cláusula seria redigida com todo o rigor jurídico necessário. Tudo foi feito com o máximo sigilo. O documento foi lacrado, as cópias guardadas em local seguro. Somente Maggie e Carson sabiam os termos exatos. Naquela noite, ao chegar em casa, Maggie se permitiu uma taça de vinho tinto. Sentou-se na velha poltrona de Robert, de frente para a lareira apagada, e sussurrou para si mesma. Deixe-os tentar. Algumas semanas depois, quando o inverno começou a cobrir as colinas de Vermont com um manto branco, Maggie adoeceu gravemente. Foi repentino. Certa noite, ela acordou com náuseas intensas, tremores incomuns e uma tontura latejante que a fez cair ao se levantar. Ela ligou para o 192 no meio da noite, sozinha, ofegante, deitada no tapete da sala. Os paramédicos a encontraram quase inconsciente e a levaram às pressas para o Hospital Midlebur. Os exames revelaram uma forma rara de envenenamento crônico por arsênio, insidioso e difuso. Não foi uma dose fatal, mas suficiente para enfraquecer gradualmente seu sistema imunológico, desestabilizar seus órgãos e perturbar seu equilíbrio. O médico, um homem de meia idade com voz grave, fez-lhe uma pergunta perturbadora. Você comeu recentemente alguma coisa caseira ou preparada por outra pessoa? E então uma imagem surgiu. O prato cuidadosamente embalado que Kendra lhe trouxera alguns dias antes, supostamente preparado com carinho. Lasanha de cogumelos acompanhada de uma salada de sabor amargo. Maggie se lembrou. Ela não havia terminado o prato. Algo no sabor a incomodara, mas ela não queria parecer desconfiada. Ela entendeu imediatamente. Não há necessidade de provas formais. A intuição de uma mãe, de uma mulher, de uma sobrevivente. Tudo se tornou claro. Tudo fez sentido. O sorriso excessivamente suave. A insistência repentina em preparar refeições para ele. O olhar impaciente para suas fraquezas recentes. Mas Maggie não disse nada. Ela não confrontou ninguém. Tomou uma decisão mais fria e estratégica, entrar no jogo. Deliberadamente assumiu um papel, o da velha confusa e cansada à beira da senilidade. Falava mais devagar. Omitia detalhes deliberadamente.
Pedia às enfermeiras que repetissem coisas simples. Fingia não se lembrar da senha do banco ou do endereço de Daniel. Kendra, informada da hospitalização, retomou rapidamente suas visitas. Sempre pontual. Sempre aparentemente atenciosa. Ela trazia flores, frutas e, às vezes, um cachecol perfumado. Mas falava mais baixo do que antes, como se estivesse cautelosa com o ambiente hospitalar. Ou como se soubesse que o fim estava próximo. Um dia, Maggie a ouviu sussurrar para Daniel, pensando que ela estava dormindo. Ela está piorando rápido, você sabe o que os médicos dizem. Seria quase melhor se ela não sofresse tanto. E Daniel, perdido mal, respondeu murmurando um vago e hesitante sim. Foi naquele dia que Maggie decidiu colocar um pequeno gravador de voz debaixo do travesseiro. Um modelo antigo e discreto de fita cassete, que Robert costumava usar para ditar anotações. Ela o guardou em uma maleta de remédios escondida entre seus pertences. Ajeitou o travesseiro e deitou-se, semicerrando os olhos. Kendra e Daniel chegaram no final da tarde. Acharam que ela estava dormindo profundamente. Ela conseguia ouvi-los claramente, apesar da respiração irregular que fingia. Não vai durar muito mais. Kendra sussurrou. Sua voz era calma, quase fria. E quando durar, vamos vender esta casa. Vamos nos mudar para Miami. Finalmente. Daniel murmurou em voz baixa, cheio de inquietação. Kendra, por favor, ela é minha mãe. Sua mãe sempre te tratou como uma criança. Ela te sufocou, te manipulou, te manteve escondido. Esta é a nossa vida agora. Nosso futuro. Somos nós ou ela. Seguiu-se um silêncio denso e cortante. Até os monitores médicos na sala pareciam ter ficado em silêncio. Uma vez sozinha na noite, Maggie sentou-se lentamente. Retirou o gravador com as mãos trêmulas. Ouviu a gravação com os fones de ouvido. Depois, ouviu novamente. Uma segunda vez. Uma terceira. Cada palavra gravada em sua memória como uma lâmina sob a pele. Ela não sentia raiva nem fúria. Apenas fria determinação. Ela fez várias cópias e as colocou em envelopes separados, uma para o advogado, uma para o banco e uma para si mesma. Ela fez uma lista mental de suas próximas ações. Discretamente, ligou para Carson do quarto do hospital. Ela o chamou. Ele chegou 2 dias depois e ela, sem dizer uma palavra, lhe entregou uma das cópias. Seu olhar dizia tudo. Então, naquela noite, sozinha em seu quarto, ela sentou-se lentamente na beira da cama, olhando para seu reflexo borrado no espelho do armário. Sentou-se e respirou fundo. Ela acabará de emergir do luto. O luto de uma ilusão. Ela não era mais apenas uma viúva cansada. Era uma mulher em guerra. 3 dias depois, numa tarde fria, mas clara, de inverno, Maggie ofereceu um jantar em sua casa. Era a primeira vez, desde que saíra do hospital, que abria as portas de sua mansão Sullivan. Ela mesma preparara tudo, apesar de suas forças ainda fragilizadas. A mesa fora posta na sala de jantar principal, aquela que ela usava apenas em ocasiões especiais. A toalha de renda branca, herdada de sua mãe, cobria elegantemente a mesa de carvalho maciço. Esbeltas velas cor de marfim queimavam em castiçais de prata desgastados pelo tempo. Porcelana fina e delicadas taças de vinho completavam o cenário, conferindo ao ambiente um aroma de outrora. Quando Daniel e Kendra chegaram, Maggie os recebeu com um sorriso suave, quase frágil. Kendra, radiante, entrou no quarto como se pisasse em terreno já conquistado. Seu olhar se demorou longamente nos móveis antigos, nas pinturas, nos tapetes. Ela observava tudo como se observa uma casa que em breve mudará de dono. Essa toalha de mesa é realmente soberba, Maggie. Você devia pensar em vendê-la junto. Antiguidades estão na moda agora. Sua voz era leve, quase afetuosa, mas Maggie percebeu o peso da impaciência por trás de cada sílaba. Fico feliz que tenha gostado, ela respondeu simplesmente. A refeição transcorreu em uma atmosfera estranha, tensa por baixo da superfície. Maggie falou pouco, contentando-se em sorrir gentilmente, respondendo em monossílabos, deixando Kendra ocupar o espaço, fazer perguntas, inserir suas alusões disfarçadas. Você já pensou em vender a casa em Camden também? Aquele terreno vale uma fortuna hoje. Então, entre 2 mordidas, Kendra ousou. Sabe, se você quiser, podemos ajudar você a organizar suas coisas, para aliviar a carga antes de você sair. Maggie largou o garfo lentamente, olhou para ela e disse calmamente. É exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Daniel levantou a cabeça. Kendra congelou um pouco, mas continuou sorrindo. Maggie anunciou com voz calma que havia decidido se mudar para uma casa de repouso na Carolina do Norte, uma instituição discreta, mas muito respeitada, onde poderia receber cuidados adequados à sua idade.
Acrescentou que não queria ser um fardo, nem forçá-los a cuidar dela, nem desacelerar a vida deles como casal. Explicou que precisava de descanso e que preferia partir em paz a morrer sozinha em uma casa vazia. Então, num gesto simbólico mas significativo, ela tirou do bolso uma chave velha, amarrada a uma fita azul desbotada. Entregou-a a Daniel. Esta casa é sua agora. Comece a sonhar com ela. Um longo silêncio se instalou. Daniel o aceitou, hesitante e confuso. Olhou para ela com os olhos brilhando de emoção, sem ousar falar. Kendra, por outro lado, estava radiante. Ela mal conteve um suspiro de alívio. Seu sorriso se alargou a ponto de ser quase indecente. Ela conseguirá. Finalmente. Esta casa, esta mobília, esta propriedade, tudo agora parecia ao seu alcance. Mas Meg, por dentro, permaneceu calma. Observou a reação deles com precisão cirúrgica. Não se tratava de rendição. Era o ato final de uma performance cuidadosamente planejada. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Meg chamou 3 pessoas ao seu escritório particular. O Sr. Blake Carson, seu advogado de confiança, o inspetor Louis Donnelly, um policial especializado em questões familiares, e uma juíza de paz, a Sra. Ruth Albrook, amiga de longa data do falecido Robert. Em silêncio solene, ela abriu um arquivo preto e tirou uma pasta grossa e cuidadosamente classificada, relatórios médicos, análises toxicológicas, notas manuscritas registrando seus sintomas dia após dia e, acima de tudo, um pendrive contendo várias gravações, incluindo aquela capturada em sua cama de hospital. Ela entregou tudo a Carson, que ouviu o áudio com uma expressão cada vez mais séria. Quando a voz de Kendra ecoou na sala, "Não vai durar muito mais tempo. E quando durar, vamos vender esta casa." O silêncio tornou-se gélido. O inspetor Donnelly assentiu lentamente. "Senhora Sullivan, com a sua permissão, abriremos uma investigação. Mas tudo deve ser discreto para não alertar sua nora." Meg assentiu. Não havia raiva nem lágrimas. Apenas uma determinação implacável. 3 dias depois, numa tarde de sábado, Kendra foi presa em um shopping de Burlington ao sair de um salão de beleza. Ela usava um casaco camelo, óculos de sol enormes e segurava uma bolsa cara. A prisão foi limpa, rápida, mas perceptível. Vários transeuntes reconheceram a nora de Sullivan. Um policial leu seus direitos, enquanto ela gaguejava que fora um engano. Mas as evidências estavam lá. A gravação, os exames, as declarações dos médicos. Ela foi acusada de tentativa de envenenamento premeditado e mantida sob custódia em uma unidade correcional local. A notícia rapidamente virou manchete em jornais regionais. Sites de notícias publicaram as seguintes manchetes: "O caso Sullivan, nora envenena matriarca para obter herança?" Emissoras de notícias locais invadiram os portões da mansão. Vizinhos, colegas e amigos de Kendra foram entrevistados. O escândalo explodiu como um incêndio. Quanto a Daniel, ele foi intimado pela justiça como testemunha. Os investigadores reconheceram que ele não havia participado ativamente da tentativa, mas seu silêncio e passividade foram considerados moralmente prejudiciais. Diante das evidências, ele desabou. Ele se trancou em casa por vários dias, sem atender o telefone. Seus colegas disseram que ele havia sido suspenso temporariamente. Amigos disseram que ele não dormia mais, que não parava de repetir: "Eu não esperava por isso. Era minha mãe." Meg, porém, não disse nada. Permaneceu na mansão, sentada perto da janela, contemplando os galhos nus das árvores. Não derramou uma única lágrima. Ela simplesmente cumpriu sua promessa: nunca deixar ninguém quebrar o que Robert e ela haviam construído. Algumas semanas depois, a mansão Sullivan estava mais silenciosa do que nunca. A neve cobria o gramado com um manto imaculado, e apenas algumas pegadas levavam ao portão. Naquela manhã, um pequeno grupo se encontrou no aconchegante escritório de Blake Carson, localizado em um beco tranquilo no centro histórico de Burlington. O ambiente era discreto. As paredes, cobertas por estantes de madeira escura, emanavam um calor suave, apesar do inverno rigoroso lá fora. Uma luminária de época iluminava a grande mesa oval no centro da sala. Meg já estava lá, sentada em uma grande poltrona estofada, digna, ereta e silenciosa, vestida de preto como sempre, com as mãos entrelaçadas sobre uma bolsa de couro. Apesar dos meses de tensão, seu rosto parecia sereno, quase em paz. Havia algo resolutamente intacto nela, uma força silenciosa nascida não do orgulho, mas da resiliência. Ao seu redor, alguns amigos próximos e familiares. Daniel, seu único filho, enfraquecido, com as feições contraídas e o olhar desconfiado. A advogada Ruth Albrook.
juíza de paz e amiga, um representante da Women's Bridge Foundation e 2 tabeliães assistentes. A ausência de Kendra, é claro, pairava na sala como um fantasma malévolo. Carson, em seu terno de 3 peças, abriu um arquivo grosso e declarou, em voz neutra, mas solene: de acordo com os desejos da senhora Margaret Sullivan, procederemos à leitura das disposições finais do seu testamento. O silêncio se instalou. Daniel engoliu em seco. Maggie permaneceu impassível. Carson lutou. O testamento, secretamente alterado vários meses antes, havia sido redigido com precisão cirúrgica. Detalhava os bens do Império Sullivan, diversas propriedades em Vermont e Maine, investimentos em imobiliárias, contas bancárias e uma coleção de valiosas joias antigas. Então Carson declarou a primeira disposição significativa. Ao seu único filho, o Sr. Daniel Sullivan, a Sra. Sullivan legou uma renda mensal modesta e estável, indexada à inflação, destinada a atender às suas necessidades básicas, sob a condição expressa de que ele 1. Rompa todo contato com a Sra. Kendra Lewis. 2. Siga por um período mínimo de 1 ano, um apoio terapêutico aprovado em psicoterapia familiar. Daniel baixou os olhos. Não disse nada. Uma emoção percorreu seu rosto por alguns segundos. Era vergonha, culpa, talvez também um resquício de amor. Carson continuou sem pausa. Para a Sra. Kendra Lewis, ex-nora da Sra. Sullivan, nenhuma propriedade, objeto ou quantia em dinheiro será transferida. As joias da família que ela cobiçou em diversas ocasiões, incluindo o colar de safira azul, o broche de casamento de 1947 e o anel de esmeralda, foram confiadas à Women's Bridge Foundation como peças de exposição para promover a memória de mulheres que sobreviveram à violência doméstica ou familiar. Um silêncio pesado seguiu essas palavras. Mas o momento mais significativo veio depois. Carson levantou a voz um pouco e disse as palavras que Maggie esperava. O restante da herança, incluindo as propriedades, fundos financeiros, ações do Império Sullivan, bem como o conteúdo da biblioteca patrimonial, será transferido integralmente para uma fundação privada criada pela Sra. Sullivan durante sua vida, a Fundação Robert e Margaret Sullivan para a Justiça das Mulheres Idosas. Ele fez uma pausa. A missão desta fundação será fornecer moradia, assistência jurídica e apoio psicológico a mulheres idosas que foram abandonadas, maltratadas ou ameaçadas por aqueles ao seu redor. Murmúrios de admiração surgiram no fundo da sala. A representante da fundação tinha lágrimas nos olhos. Maggie, por outro lado, não sorria. Ela estava simplesmente ereta, resoluta, como se cada palavra daquele testamento fosse um tijolo colocado para consertar o que a traição tentará destruir. Quando tudo terminou, Maggie se levantou. Ela acenou em agradecimento a todos os presentes. Antes de sair da sala, virou-se para Carson e entregou-lhe um envelope lacrado, de cor creme, com apenas uma anotação em caneta tinteiro, para Kendra. Carson assentiu. Ele já conhecia o conteúdo. Maggie não quisera publicá-lo. Ela o escrevera à mão com uma caligrafia fina, calma, quase elegante. Naquela noite, no escritório do diretor da prisão de Chittenden, o envelope foi entregue a Kendra Lewis. Ela estava sentada sozinha, com o cabelo desgrenhado e o rosto marcado pelo cansaço. Ela abriu a carta com as mãos trêmulas, talvez esperando uma mensagem de piedade, uma abertura, um perdão. Mas ela apenas leu. *, você tentou me matar por minha herança. Mas foi seu coração que você matou. Margarida, *. Kendra ficou ali, paralisada. Suas mãos apertaram o papel, nenhuma palavra saiu de sua boca. Apenas uma respiração entrecortada. Então, lentamente, ela colocou a carta de volta na mesa. Ela tinha acabado de perder mais do que apenas uma guerra de herança. Ela tinha acabado de perder a história que havia contado a si mesma sobre si mesma. Após a tempestade jurídica, o silêncio caiu pesadamente sobre a vida de Daniel. Ele morou sozinho por muitos meses, na mesma casa que herdara como usufruto, mas que agora lhe parecia vazia, fria e estranha. As paredes, antes testemunhas de memórias de infância e momentos compartilhados, agora ecoavam com um vazio insuportável. Ele passava os dias automaticamente, gestos simples tornando-se pesados, suas noites assombradas por arrependimentos que ele jamais conseguirá nomear. Aos poucos, os amigos foram se tornando escassos. Os telefonemas tornaram-se tímidos, as visitas inexistentes. Daniel se trancou em uma prisão de isolamento emocional, consumido pela vergonha de ter feito vista grossa, pela dor de ter traído a mãe por inação. Mas um dia, num acesso de lucidez e coragem, ele decidiu escrever uma carta pública, uma carta aberta à sua mãe, mas também a todos aqueles que acompanharam essa história.
Lá ele admitiu seus erros, sua cegueira intencional, sua incapacidade de ver o que estava acontecendo sob seu próprio teto. Ele pediu perdão, não apenas a Maggie, mas a si mesmo, num gesto de sincera humildade. A carta foi publicada em um jornal local e compartilhada nas redes sociais. Ela repercutiu entre muitos leitores, que viam Daniel como um homem destruído a caminho da redenção. Maggie, ao receber esta carta, ficou profundamente comovida. Ela sabia que o amor materno era uma força indestrutível, mesmo nas piores provações. Mesmo assim, respondeu a Daniel com firmeza, em uma carta escrita à mão, clara e serena. Ela lhe escreveu que ainda o amava, que ele ainda era seu filho e que nada mudaria esse vínculo inquebrável. Mas primeiro ele precisava se reconstruir, aprender a se respeitar e entender que o respeito mútuo era a chave para qualquer relacionamento saudável. Ela lhe explicou que o verdadeiro perdão só poderia vir de um profundo trabalho interior. Quanto a Kendra, ela cumpriu uma pena de 12 anos de prisão, um longo período que gradualmente lhe permitiu compreender, atrás das grades, a extensão de suas ações e a gravidade de suas escolhas. Foi um caminho difícil, repleto de solidão e confrontos consigo mesma, um lento afastamento das ilusões do passado. E Maggie? Ela passou seus últimos anos em um papel que havia cuidadosamente criado, servindo no conselho da Fundação Robert e Margaret Sullivan para a Justiça das Mulheres Idosas. Ela estava cercada por mulheres fortes, sobreviventes com histórias de destruição, mas de reconstrução, voluntárias apaixonadas e histórias comoventes de resiliência. Todos os dias, ela via a esperança renascer nos olhos daqueles que ajudava. Cada história, cada sorriso, cada agradecimento lhe davam forças para continuar. Ela encontrou nessa missão uma forma de paz que nenhuma vingança poderia ter oferecido. Pois aprenderá através da dor, que às vezes a maior vingança, a verdadeira vitória, é sobreviver com dignidade. Em seus últimos momentos, cercada por amigos leais e memórias pacíficas, Maggie ainda sorria. Uma mulher que enfrentou tempestades, enfrentou traições e que, por fim, reinventou seu legado em um ato de amor universal.